dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Dando prosseguimento na leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem por título Semeadura, e diz assim: Mas, tendo sido semeado, cresce. Palavras de Jesus narradas em Marcos, capítulo 4, versículo 32. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessaram os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidando em nós, cada dia, porquanto o bem e o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Aí está, meus irmãos, mais uma bela página trazida aqui para a nossa reflexão pelas mãos do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, através do ditado do nosso irmão Emanuel. Desta feita, ele nos traz aqui as palavras de Jesus quanto à semeadura. E aqui também nós vamos encontrar indiretamente a ação da lei de causa e efeito. Porque, em realidade, nós estamos em processo evolutivo. Muito embora pareça que estamos estagnados, nós evoluímos muito pouco, mas evoluímos. Agora, poderíamos fazer melhor. E com certeza deveríamos fazer melhor. Porque a semeadura do mal, ela cresce até mais rápido do que a semeadura do bem aqui nessa terra. Haja visto a propagação das notícias do mal. É só ligar a TV, abrir um jornal, entrar na internet e a gente vai ver o quanto de mal está acontecendo no mundo. Mas pode abrir o jornal, ligar a TV, entrar na internet e vai ter que procurar um bom tanto para encontrar as boas obras. Elas existem, elas estão acontecendo, mas não são propagadas na mesma velocidade que as obras do mal. E isso nos contamina de tal forma que nós acabamos por aceitar indevidamente, diga-se de passagem, que isso é normal. O que não é normal. Porque o normal é a paz, a seriedade, o equilíbrio. É a boa notícia, é a notícia alvissareira do bem do nosso próximo, é a notícia da paz e da saúde do nosso irmão, é a notícia da conquista nos pleitos dos nossos irmãos. Mas
Isso a gente não vê, ou a gente não busca. E nessa normalização do mal, nós acreditamos que está tudo bem fazer isso, fazer aquilo, fazer o outro. Ah, mas todo mundo faz. Isso é comum. Não. Não diante das leis de Deus. As leis de Deus nos impõem um rígido controle sobre o bem e sobre o mal. O bem é premiado e o mal é punido. Ah, mas então Deus vai nos punir? Não. Deus não é aquele ser que vai estar com um chicote separando você para cá, você para lá, você para cá, você para lá, e aqueles que vai para lá vão cair lá no inferno, onde tem um ser lá com um tremendo de um garfo no meio de uma fogueira, esperando que caiamos dentro dela para ele fincar o garfo na gente e nos torturar lá dentro. Isso é mito. Isso não existe. Mas qual é então o mal que será punido em nós? As nossas sucessivas reencarnações no sofrimento, na angústia, na tristeza, na condição de sofredores. E isso a gente poderia modificar. Porque essa condição de sofredores, ela é transformada na medida em que nós nos desviamos também do caminho do mal. Na medida que nós paramos de semear a semente do mal. E às vezes as pessoas dizem, poxa vida, eu não faço nada de errado. Não mesmo? Como nosso irmão diz ali, até aquilo que as nossas leis aceitam como legal, diante da lei de Deus, não é legal. Mesmo porque, diante da lei de Deus, nós estamos circunscritos na lei de causa e efeito. E também na lei do amor. Que são as duas faces da mesma moeda que determinam o nosso caminhar evolutivo aqui nessa terra e lá no mundo espiritual. Aquele que está inscrito na lei de causa e efeito, infalivelmente ele vai ter que passar pelas dificuldades para aprender que aquilo é errado, mesmo que a lei humana diga que seja certo. Agora, como eu vou saber? É simples. Ouça seu coração, ou melhor dizendo, a sua consciência. Se você fizer alguma coisa e ficar pensando, puxa vida, será que está certo? Pode ter certeza que ali está errado. Porque se estivesse certo, você estaria se regozijando e não entristecido, e não em dúvida. Mas, se está em dúvida, é porque não tem certeza se é o bem que você fez. E aí, com quase 100% da certeza, pode crer que fizemos o mal. E aí, então, tem aquela outra situação que nós fazemos, assim, puxa vida, mas é da lei, eu estou legal, tudo certo. Mas e eticamente? E moralmente? A nossa consciência aceitou aquilo? Ah, mas a minha consciência não acusa. Então eu sinto muito lhe dizer, você vai ter que evoluir ainda um bom tanto. Porque a nossa consciência é o norte, é lá que se manifestam as orientações divinas para que nós possamos seguir o caminho certo, o caminho do bem, para que nós possamos semear a boa sementeira, para que no futuro nós possamos colher os bons frutos dessa sementeira. Em realidade, o nosso caminhar nessa terra ele é feito de aprendizado e provas e provações. Provas são aquelas circunstâncias em que tudo parece ser difícil e que a gente não fez nada para que aquilo acontecesse. Então, isso são provas. Nós devemos continuar trabalhando, continuar labutando, para que possamos vencer essas dificuldades
com o sentimento cristão, o sentimento de amor ao próximo, o sentimento de amor a Deus. Já aquelas outras situações que a coisa não dá certo e não funciona, mas o motivo pelo qual elas não funcionam somos nós, então somos nós o errado e nós provocamos aquela situação. Quando nós fazemos alguma coisa deliberadamente, nós nos inscrevemos também por vontade própria na lei de causa e efeito. E isso vai fazer com que nós colhamos o fruto do mal, que é o sofrimento, que é a dor, que é a angústia, que é a tristeza, que é o desconsolo. Porque às vezes a gente olha para a situação e diz, puxa vida, eu nunca vou conseguir. E desanima. Deixa tudo como está. Não é assim que deve ser. Nós devemos sempre buscar a solução correta, buscar o sentido do aprendizado, buscar o entendimento do porquê aquilo está acontecendo. Se fomos nós a causa do erro, corrijamos a nós. Se não fomos nós, aceitemos a prova, porque se a vencermos, por certo, estaremos dando um passo à frente na nossa caminhada. Então, meus irmãos, lembremos-nos de que a sementeira que nós semeamos, somos nós que vamos colher. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, seja para o bem, seja para o mal. Se assim é, façamos uma escolha sábia. Semeemos a boa semente para colhermos os bons frutos. Era isso que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos fortaleçam para que nos momentos em que a situação se apresente, para que nós possamos tomar a decisão segundo o nosso livre arbítrio, nós possamos fazer a escolha correta e semear a boa semente. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine e nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja.